Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos entrar um pouco na simetria de translação, tá? Lembrando que a simetria de translação, ela é uma simetria onde a figura ela vai movimentar aqui no seu eixo X e no eixo Y, isso aqui a gente conhece como o quê? Plano cartesiano, né? Então o que que acontece? Lembrando, só fazendo feedback aí, na simetria de reflexão, a figura ela reflete, marcando os pontos até no eixo, a mesma distância que ela possui até no eixo, o ponto simétrico vai ter a mesma distância até no eixo. Então ela vai ter sempre a mesma distância e a figura vai refletir em cima de algum eixo de simetria. Na rotação, a gente vai ter um ponto de rotação. Vamos passar o segmento, vai passar o transferidor, né? Na hora que você passa o transferidor, passa o compasso, a figura rotaciona de acordo com os graus que você quer. Lembrando que nas simetrias, as figuras elas não mudam o tamanho, elas não mudam os ângulos, ela não muda nada, tá? A figura ela vai manter o mesmo tamanho da original, tá? Então, a única coisa que vai acontecer é que na reflexão reflete, rotação rotaciona, né, como o próprio nome já diz, e na translação ela vai movimentar. Então você tem que ter um conhecimento bem básico, bem fundamentado aí sobre o plano cartesiano. A gente tem que lembrar o quê? Que qualquer ponto que eu marco no plano cartesiano, se eu marco um ponto aqui no plano cartesiano, esse ponto sempre vai ter coordenada. Essas coordenadas vai ser coordenadas x, y. Vocês já estão aprendendo isso aí. Então, quando eu marco um ponto no plano, eu vou ter uma coordenada aqui para o meu x, eu vou ter um x aqui, e eu vou ter uma coordenada aqui para o meu y. Então, como eu sempre falo, o importante sempre é os pontos. Ó, o importante, pessoal, é sempre os pontos. Por quê? Porque a figura vem como consequência. Quando você consegue marcar os pontos corretamente, grava isso aí, seja ela na reflexão, na rotação, na translação, a sua figura sempre vai dar certo. Só que cada um a gente constrói de uma maneira, né? Então, o importante é os pontos. Essa frase é minha mesmo, viu? O importante é os pontos. A figura ou o desenho, né? A gente pode trocar isso aqui por desenho. Vem como consequência, tá? Consequência. Vem como consequência, beleza? Então, não importa com o seu desenho, não importa com a sua figura. Importa sempre com seus pontos, porque todo desenho, toda figura, qualquer coisa, ela vai ter coordenadas. Ela vai ter essas coordenadas são os nossos pontos. Toda figura é formada por pontos. Então, quando você se preocupa com os pontos, a gente consegue desenhar qualquer figura usando os nossos instrumentos de geometria. Então, vamos lá para a translação. Na translação, o que acontece? Eu aqui, primeira coisa que eu vou fazer, coloquei uma figurinha qualquer aí, eu vou marcar os pontos dessa figura. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou ter aqui, ó, vou chamar aqui, ó, ponto A, ponto B, né? Ó, talvez tá pequeno aí, não vai dar para você entender. Ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Pode ser os pontos que você quiser, igual a gente fazia antigamente, tá? O jeito que você quiser marcar esses pontos, qualquer letra que você quiser utilizar, você pode utilizar. Aqui é só para você manter coordenadas. Então, se você olhando pela minha malha, ela tá um pouco meio distorcida, eu fiz aqui meio num rascunho. Aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E se eu quisesse ter continuado a malha, ela vai tender para o infinito. Tanto aqui para o lado positivo, que eu peguei o primeiro quadrante do plano cartesiano, né? Aqui eu vou ter o lado negativo. Assim, como a gente marca os pontos aí no plano cartesiano, que vocês já sabem como que marca. Então, aqui eu vou ter aqui essas coordenadas por x, e aqui eu vou ter por y também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, né? Então, aí eu vou ter esses pontos. Se eu olhar aqui, ó, o ponto D, ó, vamos colocar aqui embaixo, ó. O meu ponto A, ele tem coordenadas, ó,
4 para x, 4 para y, é 4,4. O meu ponto B, ele vai ter 3,4, porque primeiro é o x, depois é o y. O ponto C, 2,3. Então, 2,3 para o C, né? O meu ponto D, ele vai ter coordenadas 2,2. Então, 2,2. O ponto E, ele vai ter coordenadas 4 para x e 1 para y. Então, 4,1. E o ponto F, e o último ponto, ele vai ter coordenadas 3 para x e 3 para y. Então, 3,3. Aí, a partir que você marcou esses pontos, você consegue fazer a translação para qualquer lado que eu te pedir ou alguém te pedir, ou algum exercício te pedir aí. Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Faça a translação dessa figura. 4 unidades para a direita. Vamos pensar assim. Então, 4 unidades para a direita. Primeiro exemplo. Exemplo 1. Então, não pense na figura, não marque a figura. Pense só nos seus pontos. O importante é os pontos. A figura vem como consequência. Até chato, né? Tanto que eu falo isso aqui. Então, o importante é os pontos, tá? Figura vem como consequência. Então, se eu quero 4 unidades para a direita, pensa comigo. Se esse ponto, para ele caminhar para a direita, ele está vindo para cá, ó, tá vindo para a direita, né? Então, quem que está movimentando aqui? É o meu eixo X ou o meu eixo Y? Meu eixo X, né? Ó, o eixo Y, ele está mantendo constante no 1 aqui, ó. Se eu for movimentar esse ponto E, ó. Eu posso colocar aqui o ponto E aqui, ó. Vai ser 7,1. Ponto E aqui, 10,1. Ponto E aqui, 12,1. Ponto E lá no infinito. Infinito, vírgula 1. Infinito, vírgula 1. Então, qualquer ponto que eu marcar para a direita aqui, quem está variando sempre vai ser o meu x. Então, o meu y eu não vou mexer. Então, a gente vai ter como regrinha aí, ó. Quando eu estou movimentando a minha figura, seja ela para a esquerda ou para a direita, né? Seja ela para a esquerda ou para a direita, quem que eu vou mexer? Eu vou mexer no eixo x, eu vou mexer na minha variável x, né? Porque aí o ponto vai para a esquerda, ou ele vai para a direita. Quando eu quero que minha figura vai para cima ou para baixo, eu vou mexer em quem? Vou mexer no meu eixo y, certo? Porque quando eu mexo no y, por exemplo, se eu aumentar unidades aqui para o b, ó, o b vai lá para cima. Só que ele vai manter aqui em cima do 3, ó. Só que ele vai lá para cima. Então, quando eu quero que ele vai para cima ou para baixo, eu mexo no y, certo? Então, essas regrinhas aqui, você tem que decorar elas, né? E, na verdade, não é decorar, é entender. Tem isso aí como padrão, né? Que, ó, quando a gente mexe no eixo X, a gente movimenta a figura para a direita ou para a esquerda. Quando a gente mexe no eixo Y, ela mantém para cima ou para baixo. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 1. 4 unidades para a direita. Se eu quero para a direita, eu vou mexer no eixo X. Então, vamos lá. Mexer no eixo X. Quem que é o X aqui? É o 4, não é? Apesar dos dois ser 4, mas é o X, Y. Todo ponto, né? Todo ponto é X, vírgula y. Então, vamos mexer no x. Quem vai ser as novas coordenadas do A? Ó? Então, meu A' vai ser igual, ó, 4 mais 4, porque aumentou 4 unidades. Vai ser 8,4, porque a gente está aumentando 4 unidades aqui. São mais 4 unidades, né? Que ele está aumentando, que ele quer 4 unidades para a direita. Ponto B, 3,4. 3 mais 4 costuma ser 7. 7,4. O próximo, 2,3. 2 mais 4 vai ser 6. 6,3. Próximo ponto, 2,2. 6,2, que eu estou aumentando 4 unidades. Ponto E, 4 mais 4, 8. 8,1. Ponto F, 3 mais 4, 7. 7,3. Ó, nem desenhei minha figura. Eu estou importando com os pontos. A minha figura depois a gente vê o que acontece, né? Então, marcando esse ponto aqui, ó, o A, 8,4. Agora é só você marcar os novos pontos seus, ó.
Ah, 8,4. 8 para x, 4 para y. Então, o meu ponto A está aqui, ó. Esse que é o meu ponto A, linha. O ponto B, 7,4. 7 para x, 4 para y. Então, está aqui, ó. Ponto B. Ah, professor, eu já consigo olhar aqui desenhando. Se você tem certeza do que você está fazendo, pode. Agora, quiser marcando ponto por ponto, para não ter perigo de errar, fica à vontade. 6,3. 6,3. Esse aqui é o meu ponto C, linha. O D, 6,2. 6, 2. Ponto D. Ah, professor, já vi, ó. C com D já tá ligado. Ah, ó o E aqui, ó. 2 para cá, 1 para baixo. Então, ó, 2 para cá, 1 para baixo. Pode fazer assim também, não tem problema. Mas se quiser marcar o ponto, ó, 8,1, tá? O importante é chegar no resultado, tá? O importante é chegar. Não importa o jeito que você faça, mas mantenha o correto. Ponto F, 7,3. 7 e 3. Então, ele tá aqui. Aí, lembrando, eu já vi muitos alunos fazem certo, faz certinho, marca os pontos corretos. Na hora de ligar, porque fica essa confusão de pontos aqui, liga errado. Então, você tem que perceber, ó, o A tá ligado com B e ligado com F. Então, ó, A ligado com B, A ligado com F. F com E, F com E. E com D, E com D, né? Próximo, D com C, D com C e o C com B. Fizemos a mesma figura, né? Fizemos a mesma figura aí. Fizemos a translação dela para a direita. A mesma coisa vai funcionar se eu tivesse colocado para ela ir para cima, se ela tivesse ido para baixo. Aí ela vai ter as suas inclinações também, mas é tipo lógico. Pensa comigo. Se eu quero que uma figura ela caminhe ó, na diagonal aqui, 45 graus, por exemplo. Se eu quero que ela movimenta 45 graus, eu vou ter que mexer no eixo X e vou ter que mexer no eixo Y. Porque quando eu mexo nos dois, aí sim ela vai andar na diagonal, tá? Então, serve para os dois, beleza? Então, fica com essa primeira parte aí, a gente vai fazendo os exercícios nos próximos vídeos aí, beleza? Um abraço, galera. Bons exercícios para vocês e até mais.